Bom, meninas, essa é minha unha natural. Mais uma vez eu removi meu alongamento para trazer conteúdo para vocês. O que a gente não faz por amor, né? Nós vamos começar, como sempre, removendo a oleosidade corporal. No caso, minha unha tá com base, mas eu removo com a lixa elétrica mesmo. Quanto mais sequinha e mais áspera essa unha ficar, melhor para a aderência do nosso alongamento. Todo aquele brilho da unha natural é oleosidade corporal, então se você não faz a remoção e deixa essa unha totalmente fosca, o seu alongamento pode acabar descolando, mas é sempre com bastante leveza para não lesionar a unha natural da cliente. Logo após, nós limpamos com álcool. Caso tenha sobrado algum resíduo de oleosidade, ele já remove. Então eu faço a aplicação da tip de curvatura, corto os cantinhos e aplico com uma cola própria para unhas naturais, tá? Normalmente sem segredo nenhum. E aí eu já corto um tamanho um pouco maior do que o desejado, porque na hora de lixar a gente perde um pouquinho do comprimento. E aí eu lixo comprimento, lateral e depois eu vou desnivelar aquele degrauzinho. Ela tem que ficar totalmente uniforme, porque senão fica com aspecto muito artificial. Se você colocar uma boa quantidade de cola e não pressionar tanto em cima da unha, você consegue desnivelar o degrauzinho mais fácil, tá? Eu começo com a lixa manual e depois eu passo para a lixa elétrica só para dar um acabamento final e ficar totalmente uniforme. Feito isso, eu faço a aplicação dos primers. O primer ácido, que é um antifungicida e antibacteriano, que faz a remoção da oleosidade corporal, e o primer em gel, que é uma dupla face. Ele funciona dessa forma, ele acaba grudando na unha natural e o gel grudando sobre ele, fazendo toda a proteção e evitando descolamento. O primer em gel depende de cabine para secar e depois de seco é só fazer a limpeza para ver se ele fixou corretamente. Então nós vamos fazer a primeira camada de gel, uma camada mais fina. Essa camada também é conhecida como capa base. Ela tem uma importância grande, porque ela serve para uniformizar a tip e a unha natural, meio que grudando tudo e ajudando na aderência do ponto de tensão que vai estruturar e dar a resistência para esse alongamento. Então ela tem que ser bem aplicadinha e levada para a cabine por alguns segundos. A gente leva para a cabine só por alguns segundos para esse gel não escorrer. E aí nós vamos começar o efeito da Baby Boomer, que é degradê. A gente vai pegar um gel branco, também da sua preferência, pode ser esmalte em gel também, tá? Ele não necessariamente tem que ser totalmente branco, se ele for leitoso, funciona também. Quando ele é muito branco, ele pode ficar marcado, então você precisa fazer isso corretamente. Eu levo até a metade da unha, mais ou menos, e ali no final dela, vocês podem perceber, eu dou meio que uma falhada nele, para não ficar tão marcado. Feito dessa forma, eu levo para a cabine também por alguns segundos para não escorrer e já faço o ponto de tensão com um gel mais rosado da sua preferência, tá? Aí é uma camada mais grossinha que vai estruturar e também dar o efeito degradê. Então eu vou subindo até lá em cima, porque depois na hora do lixamento a gente consegue essa aparência do degradê de forma mais correta. Ela fica mais evidente. Na hora fica meio estranho mesmo, mas faz parte, vocês sabem, né? Levo por alguns segundos na cabine e aplico a presilha de curvatura, porque eu quero essa unha bem natural, e devolvo para a cabine com a presilha. Depois que secou 100%, eu espero esfriar, tiro a presilha, faço a limpeza e começo o lixamento técnico. Então é tudo muito igual com os outros procedimentos, da forma que a gente já sabe como que funciona um procedimento avançado. A diferença, obviamente, é que nós vamos utilizar 2 géis para dar o efeito do degradê. Vocês podem perceber que nenhum produto em gel foi encostado na cutícula, isso é muito importante para o alongamento não descolar. E na hora do lixamento é sempre a mesma coisa, comprimento lateral e a superfície até ficar totalmente uniforme, lisinha essa camada, tá? E sem nenhum buraco, ondulação, quanto mais natural, mais bonito vai ficar. Com a lixa manual eu tiro o excesso do produto e com a lixa elétrica eu faço o acabamento mais clean, aquela coisa mais lisinha, que deixa uma aparência ainda mais bonita, tá? Eu dou uma amenizada ali no degrauzinho do ponto de tensão para não ficar uma unha muito gordinha, muito alta, porque é feio, né? E também ali na ponta para não ficar tão grosseira. Ainda assim, eu sempre gosto de evidenciar a curvatura com uma broquinha, então eu vou ali
na ponta da unha e deixo um pouco mais fininha e mais arredondada, uma curvatura mais bonita. Não tem problema de lixar a tip nesse ângulo, porque ela não é responsável pela resistência, tá? Ela só dá o comprimento, não se esqueçam disso. E aí já fica bem mais natural. Só para garantir, eu sempre passo essa broquinha próximo da cutícula para soltar qualquer produto em gel que eu tenha encostado sem querer e não perceber, ou então para soltar a cutícula e facilitar na hora da cutilagem. Fiz a cutilagem com o alicate mesmo, a aparência já fica bem melhor, e aí eu vou fazer o polimento com a lixa, que pode ser bloquinho, pode ser qualquer lixa polidora da sua preferência, só para não ficar áspera, ficar com a superfície bem lisinha mesmo. Limpo com álcool, espero secar, para fazer a aderência correta do top coat. Top coat é um selante extremamente importante, você tem que aplicar ele direitinho, pode ver que ele ultrapassa a camada de gel lá próximo da cutícula, mas ainda assim ele não encosta na cutícula. Isso é importante para a durabilidade do seu alongamento. Leva para a cabine para o top coat secar, e aí eu vou hidratar minha cutícula com o óleo hidratante da minha preferência, e está feita a minha unha Baby Boomer. Eu gosto desse efeito mais pra ponta, tá? Mas é gosto particular. Se você, por um acaso, quiser o branco um pouquinho mais pro meio da unha, é só aplicar um pouco menos de gel nude ou rosa da sua preferência. Fazer o lixamento da mesma forma, que o efeito fica bem bonito também. Algumas profissionais cobram em torno de 30 a 50 reais a mais por esse procedimento, porque dá um certo trabalho, mas eu espero ter ajudado e que você tenha gostado do resultado.